Os seus amigos têm te levado para mais perto de Deus ou estão te afastando cada vez mais dele? Oi pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro devocional aqui no meu canal. Tudo bem com vocês? E eu já quero começar esse vídeo dizendo que se os seus amigos não têm te levado para mais perto de Deus, eles são tudo, menos seus amigos. E no devocional de hoje eu quero ler aqui com vocês Marcos capítulo 2, do versículo 1 ao 5, que diz: Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tanto que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Eu preciso ser sincera aqui com vocês e dizer que eu não sabia o que era um eirado. Então eu fui pesquisar no Google e deu: lugar descoberto sobre uma casa, ou ao nível de um andar dela. Terraço, cobertura. Ou seja, eles realmente estavam no telhado da casa, como a gente ouve dizer por aí nas ministrações. Aí eu fui ler uma versão que eu tenho aqui em casa, que é mais atualizada, numa versão mais para adolescente, que diz assim. Vou ler aqui o versículo 4 para vocês. Mas, por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. E então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram o doente deitado na sua cama. Ou seja, os caras fizeram mesmo um buraco no telhado para passar o amigo paralítico, para poder fazer com que o amigo paralítico chegasse até Jesus. E com tudo isso, no versículo 5 diz: Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: Meu filho, os seus pecados estão perdoados. Jesus viu que eles tinham fé. A fé deles, dos amigos que levaram o paralítico até Jesus, que passaram por toda aquela multidão, subiram no telhado, fizeram um estrago lá no telhado para poder passar uma cama. Gente, imagina o que eles tiveram que fazer naquele telhado para poder descer uma cama de lá, com um homem em cima dela. Imagina o esforço que eles tiveram que fazer para chegar até Jesus. E eles fizeram. Continuando aqui para o fato de que Jesus se refere à fé deles, à fé dos amigos que levaram o paralítico até lá. Pode ser, e muito provavelmente foi o que aconteceu, que esse paralítico já não tinha mais fé. Ele já não tinha mais esperança de ser curado daquela doença, de um dia poder levantar, de um dia poder andar. Ele já não tinha mais esperança, ele já não tinha mais força para isso. Ele já não acreditava mais na cura. Ele não podia levantar daquela cama, quanto mais passar por toda aquela multidão para chegar até Jesus. Como ele ia ser curado desse jeito? Ele não acreditava mais. Era mesmo, realmente impossível para ele. Mas é aí que os 4 amigos chegam nessa história, pegam aquele cara, levantam aquela cama, sobem naquele telhado e levam aquele amigo até Jesus. Gente, e que coisa linda é essa? Eles tiveram a fé pelo amigo deles, que não tinha mais essa fé, e levaram ele até Jesus. O que os seus amigos têm feito por você quando você não tem mais fé? Quando você não tem mais força? Quando você não consegue se achegar mais a Jesus? Quando você não consegue mais, com as suas próprias forças, chegar mais perto do Pai? O que os seus amigos têm feito por você nesses momentos? Eles têm realmente te ajudado a chegar mais perto de Jesus? Nós precisamos estar com pessoas e estar perto de pessoas que nos deem palavras de ânimo, que nos deem palavras de esperança e que nos ajudem a estar mais perto de Jesus. Que nos ajudem, que nos animem a estar perto de Deus, a querer estar perto de Deus.
Nós precisamos de amigos e nós precisamos estar perto de pessoas que dizem: chega, desse jeito você não fica mais, nessa situação você não fica mais, nem que eu tenha que te pegar e te levar e abrir um buraco no telhado para te levar até Jesus. Desse jeito você não fica mais. Eu vou fazer por você, eu vou ter fé por você. A gente precisa ter amigos assim, a gente precisa estar perto de pessoas assim. Esses dias eu fiquei feliz, fiquei emocionada e verdadeiramente eu me senti honrada, porque uma amiga veio até mim pedindo oração por uma causa pessoal dela. E naquele momento, por mais que o contexto em si da história não tenha me feito ficar feliz, eu fiquei feliz, porque eu pensei, poxa, ela vê em mim esse referencial, ela vê em mim esse referencial de oração, esse referencial de repente, alguém que ajude ela a estar mais próxima de Deus. E eu me senti verdadeiramente honrada por aquilo. E, de certa maneira, eu senti, eu tô no caminho certo, eu tô fazendo certo. É claro, eu preciso melhorar muito ainda, eu preciso melhorar todos os dias com a graça de Cristo, com a ajuda dele. Eu tenho prosseguido todos os dias, mas eu me senti feliz naquele momento em pensar que essa minha amiga lembrou de mim nesse momento que ela precisava, nesse momento que ela precisava de uma oração, que ela precisava de uma palavra, ela lembrou de mim e eu fiquei tão feliz por isso. Significa que ela enxerga em mim, sabe, essa lealdade que a gente precisa ter com os nossos amigos de verdade. Essa amizade verdadeira que, de repente, luta junto com ela as guerras que ela está lutando nesse momento. E isso também já aconteceu comigo. Eu também já precisei de outras pessoas, eu também já precisei correr para outras pessoas para que orassem comigo, para que orassem por mim. E eu tive essas pessoas. Eu tive essas pessoas que oraram comigo e oraram por mim, e jejuaram comigo. Eu tive esse apoio, eu tive esses amigos de verdade, esses amigos que sobem no telhado quando a gente não tem mais força. Esses amigos que nos descem de cama e tudo do telhado para que a gente possa estar mais perto de Jesus, para que a gente possa estar mais perto de Cristo. E é isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Esse é o devocional que eu tinha para deixar aqui para vocês refletirem essa semana. Que vocês consigam meditar nessa palavra, que vocês consigam meditar nessa passagem durante a semana, que essa palavra possa estar no coração de vocês, que vocês consigam verdadeiramente meditar e entender um pouquinho mais sobre essa palavra, sobre essa pequena palavra que eu trouxe aqui hoje. E eu quero fazer um desafio aqui com você. Só que para isso você tem que ter muita coragem, muita ousadia. Mas é um desafio que vale a pena, que eu fiz um dia, que aconteceu comigo e que valeu a pena. Certa vez eu estava muito inquieta com algumas pessoas que faziam parte do meu círculo de amizade. E eu orei e falei pro Senhor, Senhor, tira da minha vida, sabe, pessoas que não acrescentam nada. Tira da minha vida pessoas que de repente me levam para mais longe de Ti, ainda que seja involuntário, ainda que não seja esse o desejo do coração da pessoa, mas de certa maneira, pelas atitudes, as pessoas acabam fazendo isso. Tira essas pessoas da minha vida, sabe, que essas pessoas não me atrasem em Te encontrar, não me atrasem em estar mais perto de Ti. E essa oração na época foi muito difícil para mim, porque eram pessoas que eu gostava muito, que eu gostava de estar perto, que eu gostava de conversar, pessoas que eu aprendi demais. A gente sempre consegue tirar coisas boas das pessoas. Mas eu precisei fazer essa oração porque antes de amar e estar com essas pessoas, eu amo e eu amava estar perto de Cristo, eu amava estar perto dele, com ele. Então eu preferi estar com Deus, eu preferi estar perto dele, eu preferi de repente perder algumas amizades do que me afastar de Cristo. E eu fiz essa oração, eu precisei fazer essa oração e passou um tempo, do nada, algumas pessoas começaram a sair da minha vida. E na época eu ainda lembro que eu fiquei muito triste. Eu fiquei pensando, nossa, mas por quê? Eu não fiz nada, não aconteceu nada, não teve nenhuma briga, nenhum desentendimento. Por que essa pessoa
saiu assim na minha vida. O que aconteceu? Eu ficava, sabe, remoendo aquilo e tentando entender o que tinha acontecido. Quando de repente o Senhor trouxe à minha memória essa oração que eu tinha feito há tempos atrás. E naquele momento eu me senti em paz. Naquele momento eu me senti aliviada, porque eu entendi que aquilo foi resposta das minhas orações, foi resposta de Deus para mim. Naquele momento eu me senti feliz, naquele momento eu me senti aliviada. E eu entendi que não era um problema que tinha acontecido, não era eu ou a pessoa que tinha feito alguma coisa, mas sim que era Deus respondendo a minha oração e retirando pessoas que de alguma forma poderiam me afastar dele. Retirando essas pessoas da minha vida. Isso significa que eu não gosto mais dessas pessoas? Isso significa que eu nunca mais vou falar com essas pessoas ou que essas pessoas nunca mais vão entrar na minha vida? Não, isso não significa nada disso. Eu ainda continuo sim nutrindo um carinho, um sentimento, continuo sim gostando dessas pessoas e eu acredito que tem hora certa para tudo. Eu acredito que naquele momento eu precisava me afastar e foi isso que o Senhor fez, porque eu pedi, eu orei e Ele me atendeu. Então pode ser que um dia essas pessoas voltem e de alguma maneira eu possa ajudar essas pessoas a estarem mais perto de Deus, porque esse também é um papel nosso. Nós também somos amigos, nós também precisamos ajudar as pessoas que estão próximas a nós. Nós também precisamos incentivar essas pessoas a estarem mais perto de Cristo. Nós também precisamos ser os amigos que sobem no telhado e quebram o teto para fazer com que os outros estejam perto de Jesus. E é isso, eu acredito que o Senhor sabe de todas as coisas e tem tempo certo para tudo. Naquele momento foi o melhor que poderia ter acontecido e o Senhor cuida de cada detalhe, pode ter certeza disso. Não tenha medo de fazer essa oração, porque você não vai ficar sozinho. O Senhor cuida de cada detalhe e sabe de todas as coisas. Nesse momento eu quero fazer aqui uma breve oração com você para a gente poder terminar esse devocional. Pai, nesse momento eu quero te pedir por essas pessoas que estão aqui comigo, me ouvindo. Eu quero te pedir, Pai, que abençoe a vida dessas pessoas. Pai, que elas tenham coragem e ousadia em fazer essa oração, em ter essa conversa contigo, de repente poder se afastar de algumas pessoas para que elas possam estar mais perto de ti. E eu te peço, Pai, que essas pessoas nunca se sintam sozinhas. Eu te peço, Pai, que elas tenham a plena convicção de que o Espírito Santo está em todo momento com elas. Pai, em nome de Jesus, coloca pessoas novas. Coloca pessoas, Pai, na vida de cada um dos seus filhos que fazem, Senhor, com que eles se acheguem mais perto de Ti. Eu te peço, Pai, consola, Senhor, o coração. Senhor, em nome de Jesus, todo sofrimento, que toda angústia possa cair por terra, Pai, e não venha existir, Senhor, nos corações dessas pessoas. Senhor, em nome de Jesus, que os seus filhos possam estar perto de irmãos que fazem eles se achegarem mais perto de Ti. Esse é o meu desejo, esse é o meu pedido para Ti neste momento, Pai. Em nome de Jesus, assim que eu te peço e te agradeço. Amém. Então é isso, pessoal. Eu espero muito poder ter abençoado a vida de vocês aqui hoje, poder ter ajudado de alguma maneira. Espero que vocês tenham gostado. Um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau!